Margaret Áquila, que já está aqui conosco, né? Ainda bem que nós temos essa tecnologia para nos unir nesse desafio. Vamos apresentar aqui nossa querida amiga, né? Nossa convidada, aqui, Margaret Áquila, né? Que ela é musicista, psicanalista, cantora há 25 anos, formada em matemática, informática, pós-graduação em gerenciamento e sistemas de informação, pós-graduação em neurociência, atua como pesquisadora e expositora de estudos metafísicos, espirituais, de autoconhecimento, ufologia, com pesquisas com abduzidos e contatados, além de coordenar, juntamente com nossa querida Mônica de Medeiros, né, o grupo de contatados e abduzidos da Casa do Consolador. Utiliza-se da música e psicanálise para modificar nos ouvintes o padrão de sentimentos e emoções. E gratidão, Mônica, Margarete, que vocês também são as nossas madrinhas aqui da Casa de Sossego Voltereza. Em breve, quando puder vir a Aracaju, para pisar mais uma vez naquele solo ali que vocês já foram, já vieram. Estou morrendo de vontade de estar aí. A gente começa a ficar assim meio cansado, né, de ficar distante. E adorei ver o sapo comendo a ração. A ração! Margarete, ele sobe nas costas do outro. Eles estão cada vez maiores, cada vez maiores. Eles se organizam. Eles são gigantes, gente, os sapos deles. É muito interessante. São todos queridos aqui também, no Águas de Aruanda. Então, eu fui aí pensando que fosse uma estátua, quando foi ver era Aí Mônica disse, é de verdade. Eu falei, não, só pode ser de mentira, para ter um sapo deste tamanho. Não, era um sapo de verdade, gente. E eu Ele sempre manda a foto, o sapo da Margarete está crescendo. Lembrando que quem quiser deixar perguntas aqui durante, ao longo da palestra da Margarete, pode deixar e nós selecionaríamos no final, né? Tirar alguma dúvida que tenha, tá bom? Fiquem todos agora à vontade, né? E na companhia da nossa queridíssima amiga Margaret Áquila. E agora é com você, Margaret. Eu vou começar falando e vou fazer uma vivência, né, sobre o tema de hoje. E logo em seguida eu abro para perguntas, tá bom? Ok. Vamos deixar você agora com o pessoal. Obrigada, até já. Beijo. E hoje a gente vai estar falando de ufologia e espiritualidade, que é o nosso campo, né, tanto do Águas de Aruanda, do Tiago, do Fabinho, quanto da Mônica e eu, né? Eu entro aqui num processo mais de psicanálise, num processo de expansão de consciência, que foi o que a ufologia me ensinou, né? Então, eu vou estar falando da expansão da consciência para entrar neste mundo de regeneração, mas voltado para este mundo ufológico, porque é mesmo que esses seres entraram em contato com a gente, né? Da gente compreender a extensão deste processo. Não é um mero contato, simplesmente para fazer uma boa vizinhança. Inicialmente até foi, né? Eles tentaram falar ali com os governos lá depois da Segunda Guerra Mundial por causa da bomba atômica, com medo mesmo de que nós atrapalhássemos a vida dos nossos vizinhos aqui dentro do nosso sistema solar. Então já percebia um desequilíbrio grande no ser humano e a tecnologia avançando muito e a nossa moral nem tanto. Então, eles ficaram preocupados, mas logo em seguida, eles entenderam e talvez começaram a fazer parte de todo um processo muito além dessa boa vizinhança, mas um processo mesmo de dar um up na nossa consciência, né? De tudo, quando a gente começa a ver tudo, tem todo um processo negativo, tem um processo positivo da ufologia, mas quando a gente olha o todo, a gente acaba percebendo que no todo existe sim um upgrade, uma necessidade, uma vontade de colocar o ser humano em outro patamar. Mas isso só foi possível mesmo porque nós mudamos. E aí entra o assunto expansão de consciência.
Não é possível você ensinar alguma coisa para uma pessoa que não está no nível de compreender aquela coisa. Então, se fosse antes, no século XIX, por exemplo, que eles fizessem esse tipo de contato em massa, nós não estaríamos prontos consciencialmente falando. Não só pelo medo do desconhecido, porque isso nós temos até hoje, mas principalmente pelo nível de consciência, pela expansão das crenças, dos paradigmas, que muito foi se aprimorando a partir do século XIX, e a gente vê aí, a partir da Renascença, um constante crescimento da consciência humana, vindo já com protestantismo, entendendo a liberdade de credo, né, de religião, saindo dos dogmas que só um sabia a verdade, era dono de tudo, e aí viemos buscando com a Revolução Francesa e a ciência vindo com toda a força, filosofia, entendendo os grandes princípios filosóficos, né, que já vinha desde os gregos, ou seja, nós fomos construindo uma condição de abertura de consciência, tanto na parte espiritual quanto na parte científica, para que fôssemos capazes de hoje expandir a nossa mente, hoje estarmos prontos para entender este contato e sim abertos, né? Porque a nossa crença já permite que a gente esteja aberto para receber novas informações. É muito interessante a gente entender que essa é a grande importância da ufologia. Embora a parte científica de entender as naves, o funcionamento, mecanismos, o que ela causa, né? Quais são os tipos de energias que eles usam para se locomover e tudo mais, entender a vida deles, mas embora isso seja muito importante, nós temos que entender o que de fato é relevante neste contato. Entender essas dimensões, né? Como a gente consegue perceber hoje multidimensões que a gente não percebia, malemar percebia há 2 séculos atrás, há 1 século atrás, né? Se nós somos de origem extraterrestre, por exemplo, se nós somos uma semeadura desse contato extraterrestre, geneticamente falando, se somos sementes que viemos de outras estrelas, como isso nos liga a esses seres, né, de várias maneiras, não só geneticamente, mas consciencialmente, espiritualmente, a origem de talvez termos vindo desses mesmos lugares, semear aqui no planeta Terra uma nova humanidade, entender essas diferenças de capacidades que nós temos de, por exemplo, sair do corpo, ter aí os nossos processos de saídas do corpo conscientes para que a gente possa ter contato com esses seres, como entender o contato mental, né? A gente está percebendo habilidades fantásticas do nosso contato mental com esses seres. Olha só quanta coisa está se promovendo aí dentro de nós. E também muitas habilidades paranormais florescendo neste período de contato aí dos nossos quase 100 anos de contato em massa que está tendo no planeta Terra. Então, desenvolvemos várias habilidades paranormais, né? Porque um contato traz essa condição, ele explode ou eclode, né? De muitas condições internas de aumentar as nossas habilidades de telepatia, né? Leitura, de precognição, de prever o futuro, né? Ou de sinestesia, de conseguirmos telecinesia, de percebermos a história através de um elemento físico, a gente conseguir ler a história daquele objeto. Então, nós temos várias condições
que estão sendo cada vez mais simples de serem utilizadas, crianças que já são treinadas na paranormalidade hoje, e que elas conseguem ler vendadas, elas leem um livro sem olhar para aquele livro, elas abrem o livro e começam a fazer uma leitura. Quer dizer, existe já uma condição de habilidades que estão florescendo, devido mesmo à expansão da consciência que nós já estamos tendo neste contato, né, oriundos disso. E na ufologia, assim, para mim, a ufologia ela entrou na minha vida muito quando eu decidi que eu ia estudar a consciência, né? Por isso que eu entendo que esse seja o grande X da questão, né? Obter expansão de consciência, estudar essa consciência, isso para mim é um grande interesse, porque eu percebi que é assim que eu consigo me desenvolver mais rapidamente, assim que eu consigo encontrar a paz dentro de mim, e é assim que eu me preparo, não só consciencialmente, mas energeticamente, para ter um contato com civilizações muito diferentes. Porque nós já entendemos que o contato com certos seres extraterrestres movimentam energeticamente a pessoa e perturbam quando isso não está coerente com o nosso nível consciencial. Então, se a gente quiser ter um contato em massa, nós vamos precisar expandir as nossas condições, tanto de consciência quanto energéticas e habilidades paranormais, para que a gente possa ter um contato de fato que seja útil e que não nos prejudique. Se lá no comecinho as pessoas que eram abduzidas sofriam muitos traumas, né, tinha um estresse pós-traumático, era porque a pessoa não tinha uma consciência de lidar com crenças totalmente diferentes daquelas que elas vinham tendo. E isso provocava todo um desarranjo no sistema energético e psíquico, do aparelho psíquico, onde as pessoas entravam em depressão, ou entravam em pânico, entravam em estresse pós-traumático, não queriam mais saber de dormir, etc, etc. Então, a gente vai perdendo o medo conforme vai expandindo a consciência e nós temos mais maturidade para lidarmos com eles sem tantos prejuízos ao nosso sistema psíquico e energético e físico, né? Por isso que, para mim, a ênfase no contato está no ser humano, aquilo que ele causa no ser humano, e não necessariamente no extraterrestre em si. Eles são referências para mim, eu sempre estudo, por exemplo, o modo como a Sheliana, o modo como tantos outros contatados, né, trazem mensagens, eu estudo como a mente deles funciona e eles são essa referência. Porém, a meta é como é que eu posso integrar este contato na minha vida. Eu acho que esse é o mais importante. Como é que eu posso conectar tudo isso que acontece nesses contatos e abduções? Como é que eu posso jogar isso na minha vida para que a minha realidade também mude? Não para que eu vivencie aquele êxtase de estar com esses seres, de sentir coisas interessantes, de vivenciar experiências lindas só do lado de lá. Mas como é que eu trago aquela experiência do lado de lá para cá? Como é que isso pode me guiar sem o medo estar dentro da minha vida? Eu acho que esse é o foco do contato extraterrestre, porque quem é contatado ou abduzido, ele tem sim uma mudança no trabalho dele. Como é que eu posso integrar esse contato no meu dia a dia, na minha profissão, como professor, ou como faxineira, ou como secretária, ou como empresário, ou como... não importa. Como é que eu consigo trazer essa realidade para cá? A mesma coisa, como é que eu consigo integrar isso dentro do meu corpo?
produzindo saúde, produzindo bem-estar, porque existe uma mudança aí dos nossos genes, existe uma mudança de leitura epigenética quando eu transformo a minha mente num contato. Como é que isso acontece? Como é que eu posso integrar isso no meu corpo, trazendo esse bem-estar? Ou nas minhas crenças, como é que esse contato pode mudar as minhas crenças, trazendo essa condição de olhar além, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, laser point aqui, né? Ampliando as minhas crenças para que eu consiga expandir a minha consciência. Na arte, a minha arte sempre visa isso, a expansão. Como é que eu posso fazer um ser evoluir com a minha arte? Então, a arte pode ser integrada a essa expansão feita neste contato. A mesma coisa nos processos de cura, tanto cura do outro quanto a cura de si mesmo. Como é que eu posso jogar isso para a minha vida na cura de mim mesma? Ou na definição de quem eu sou enquanto humano, porque eu sei que eu estou humano por enquanto terrestre, né? Como é que eu posso integrar entendendo o meu momento, aceitando o meu momento humano e vivenciando essa grande integração e conexão com eles? Como é que eu posso integrar a minha profissão que eu coloquei, o meu propósito? Como é que eu posso fazer com que esse contato me inspire em relação à minha missão de vida, né? Hoje nós vemos que nós já temos contato aí até de 7º grau, né? O contato de 6º grau, ou Heineken, Greer, vários que foram definindo aí contato de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º grau. O 6º grau seria já um processo de hibridização, onde existe uma relação ou uma troca, né? De genética, onde existe a hibridez aí, né? E agora, eu acho que assim, nós estamos entrando aí num nível mais elevado mesmo, de um 7º grau, que é como é que eu posso co-criar, junto com esses extraterrestres, um novo processo no planeta Terra, porque é isso que eles estão fazendo aqui, eles estão querendo co-criar na nossa existência, construir uma nova realidade consciente, a partir da transformação que foi ocorrida na pessoa pelo contato com esses seres, né? Como é que, então, esse contato me inspira a mudar aqui essa realidade? E é aí, então, que entra essa expansão de consciência, falando de frequências de ondas cerebrais. A expansão de consciência, ela trabalha muito com estados de consciência, que estados de consciência, eles se definem hoje por todo um sistema elétrico que existe dentro da nossa mente, que é medido pelo eletroencefalograma, e esse sistema elétrico, ele gera essas ondas que nós estamos vendo aqui. Então, quando eu falo em frequências de ondas cerebrais, eu estou falando em alguns tipos de ondas e cada uma promove um estado de consciência diferente. Por exemplo, eu falando com vocês aqui agora, eu estou em estado beta, e eu espero que vocês também estejam em estado beta, nesse tipo de onda elétrica, de 13 a 30, mais ou menos até 30 a 32 Hz. Isso aqui é aproximado, tá? Tem umas diferenciazinhas, mas estamos nesse nível. Quando estamos alertas e atentos, fazendo N coisas ao mesmo tempo, exigindo essa atenção para aquilo tudo que a gente está fazendo, né? Esse é o estado normal que nós estamos de vigília, mas quando a gente começa a ter aquele soninho, a gente entra em alfa, que vai de 8 a 13 Hz, ou ciclos por segundo, né? Nós medimos isso, olhem aqui embaixo, nós medimos isso em tempo, né? Em segundos. Então, tem tantas ondinhas em segundos, e o alfa, ele é quando você começa a relaxar e a entrar num modo de sono, se a gente tivesse que comparar, né? O que a gente costuma fazer nessas ondas? E aqui, então, a gente relaxa, está em foco, mas nós temos uma condição de receber muita coisa. Aqui, por exemplo, alfa, repouso,
sensorial. Então, os nossos 5 sentidos começam a sair do ar. Vamos prestando atenção nisso, né? Tranquilidade e relaxamento. É um momento em que a gente está muito aberto e receptivo. Então, nós começamos a receber, estamos abertos. Por isso que a criatividade começa aqui, né? Porque nós temos uma condição de recepção, né? Isso é muito interessante entender, porque para que a gente expanda a consciência, a gente tem que entender como que a gente pode estar receptivo no nosso processo. Ondas teta, quando estamos em sonho, naquele soninho, quando a gente acorda, acabou de sonhar, nós estamos em ondas teta, que é 4 e 8 Hz, então ela é bem mais lenta, né, por segundo, uma onda mais lenta, né, você vê que tem uma amplitude aí também, que a gente pode depois falar a respeito, mas é um momento de grandes insights, de sonhos, de consciência reduzida. Olha que interessante, consciência reduzida quer dizer, eu tiro essa consciência de estar acordado, vigiando tudo, julgando, definindo, criticando, né? Hierarquizando, que é as ondas beta, que é onde a consciência está mais ativa. Aqui não, eu adormeço um pouco essa consciência e começo a sonhar. Isso aqui é extremamente importante para o mundo novo. Sonhar. Porque nos sonhos nós temos esperança, nós temos vontade de construir. Então, os artistas estão muito aqui nesse processo de grande criatividade, né? Que estão soltos de toda a censura que a consciência nos causa. Então, a gente fica mais livre de julgamentos ou de crenças ou de definições, um pouco mais livre, então a gente consegue criar mais. E as ondas delta, que são bem baixinhas, que vão até 4 Hz, olha como ela é diferente, onde nós temos um relaxamento profundo, um sono profundo, onde a gente não sonha. Sabe quando você está morto, assim? Você não mexe nada? Exatamente, é nessa hora, né? Esse estado delta é um estado de cura. Então, quando a gente quer buscar a cura, né, do nosso corpo, a cura ou as respostas para as nossas dúvidas durante a vida, a gente vai buscar nessas ondas cerebrais, né, de sono profundo, onde nós conquistamos a condição do ego sumir e nos transformamos o todo, nos transformamos no tudo, né? É quando a gente se sente parte de tudo. Então, entendam como é importante estados de consciência para que a gente possa entender aí os nossos níveis de consciência, onde nós estamos. E muito disso foi trazido porque a Gilda Moura brilhantemente trouxe isso, falando de abduzidos, nessa última onda aqui, que chamamos de gama. Então, a ondas gama, que vai acima de 30, como se desse um puff, um baita salto, né? Acima de 30 Hz até 100 Hz, isso pode variar também, mas é um estado de percepção aumentada, de aprendizado, de resolução de problemas. Então, as pessoas, quando entram nesse estado, entram em êxtase. Elas entram num estado de se sentir compaixão, de compreender o tudo, de compreender o todo, né? E a Gilda Moura, quando fez seus estudos, percebeu que abduzidos, só no fato de lembrar do seu processo de contato, ele já ia direto para umas ondas gama. É um estado que exige muito, vamos dizer, eletricamente do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Então, nós ainda não temos físico para sustentar um estado gama constantemente, ou seja, 24 horas. Por quê? Porque ainda não temos a expansão da consciência necessária para manter esse estado, né, de consciência, de se sentir um com um todo, né, com tudo, de se sentir extremamente em paz, em harmonia. Olha que delícia estar nesse estado. Só que a gente ainda não aguenta muito. Por quê? Porque logo em seguida a gente já começa a julgar um, já começa a definir outro, já começa a ficar em conflito, começa a sentir raiva, começa, né? A gente já entra no beta imediatamente, né? A gente
fica pouco tempo no gama, mas nesses estados bem alterados de consciência, de grande expansão, mas ainda não sustentamos. Ficar muito em estado gama gera estresse também para nós hoje, né? Mas a gente costuma, para chegar em gama, costuma ir caindo nas nossas ondas, descendo, e de repente a gente pode chegar nesse estado. Então, é muito interessante porque tanto a experiência de abduzidos em estado gama, quanto Dalai Lama, quando emprestou o seu cérebro para um neuropsicólogo chamado Richard Davidson, ele mostrou que o estado gama é possível sim, e ele sabe brilhantemente como usar esse estado gama, né? Então, são grandes, é um avatar que está aqui, que está nos ensinando grandes coisas. E como é que ele desafiou Richard? Ele desafiou dizendo assim: bondade, ternura e compaixão. Isso são coisas que estão dentro do ser humano, elas já existem dentro de nós. E desafiou Richard a fazer uma experiência de buscar como é que pode achar dentro de nós a bondade, a ternura e a compaixão. Porque Richard acreditava que nós só tivéssemos depressão, medo, pânico, corrupção interna, né? Mal-estar, psicopatia, e ele estudava só essas coisas negativas, porque é o que ele acreditava. E foi aí que Dalai Lama desafiou Richard e disse: não, nós temos muito mais, e eu gostaria de emprestar meu cérebro para você entender o que eu estou querendo dizer. E aí, então, nasceu uma brilhante parceria que vocês podem estudar a respeito sobre compaixão. Compaixão é o mais nobre de todos os sentimentos que leva a pessoa para um estado gama com muita facilidade. Entendendo aí que a ternura e a gentileza fazem parte desse circuito da compaixão. Só falando em compaixão, ternura e gentileza, a gente já sabe que a gente está ainda meio distante desse processo de ondas gama, pelo menos a maior parte dos nossos momentos de vida. Mas a compaixão está aqui, ó. Ela nos leva à ação, a ação de fazer algo por alguém que sofre. A gente não consegue ver um sofrimento e ficar parado, sentado, sem fazer nada. A gente age, ela leva à ação. E ela também muda a expressão do DNA. Quando eu falei a expressão, que é a epigenética, a compaixão consegue mudar, melhorando a imunologia, aumentando a força física, uma recuperação mais rápida. Então, nós entendemos que, isso falando em ciência, a compaixão, ela gera a cura dentro de mim antes de mais nada. E também leva à cura do mundo, porque eu vou ajudar o mundo a ser melhor. Então, entendam, como é que eu estou integrando o contato extraterrestre com estados de consciência? Como é que eu vou integrar isso na minha vida? Integrar esse mundo novo, brilhante que a Sheliana nos passa, ou que tantos outros maravilhosos no planeta nos passam, Cryon e tantos outros, Ashtar Sherhan, e enfim, um monte de gente aí que a gente nem sabe que existe, mas é assim, entendendo que a expansão de consciência fará essa integração do que está lá para o que está cá, daquilo que vivenciamos multidimensionalmente na vida do nosso dia a dia. Expandir, né? Quer dizer, a abdução em si já leva a um estado de expansão ou contato com extraterrestres, né? Eles já promovem uma expansão, uma compreensão profunda das coisas. Então, pessoas que têm esse tipo de contato extraterrestres, elas já mudam por si só. Já a consciência começa a se expandir, quebrando crenças, mudando a visão do que é a vida. Desenvolve habilidades paranormais, como eu já comentei, e também a subida da Kundalini, que nós vamos ver do sistema energético da pessoa. Nós temos esse sistema energético que liga
os nossos corpos sutis ao nosso corpo físico, alimentando o nosso corpo físico e também enviando informações. Então, ligar a quarta dimensão à terceira dimensão é feito através desse processo energético dos nossos chakras. E a subida da Kundalini, que é a subida da serpente, né? Que é uma energia que vem da própria Terra, né? E que sobe pelo nosso chakra básico, que está na base da coluna, e vai subindo chakra a chakra, e conforme essa subida dessa energia da serpente, né, de fogo que eles falam, ela vai promovendo essa expansão da consciência. Quando uma pessoa contatada tem esse contato extraterrestre, ele já promove esse tipo de consciência. Porém, a pessoa está energeticamente, como eu falei, sendo modificada, mas a personalidade, a sua psique, não está ainda expandida, né? Então, a pessoa ainda tem muitas dificuldades, tem muitos conflitos internos, muito medo comandando, às vezes depressão e etc. E, ao mesmo tempo, o sistema energético funcionando e trabalhando e subindo, quer dizer, fica uma baita confusão, porque aí é que geram os estresses, geram os traumas na pessoa. Por quê? Porque para se ter um contato extraterrestre, essa subida da Kundalini, estão vendo aqui esse exemplo? Ele vem de baixo do planeta Terra, sobe e vai subindo todos os níveis energéticos em todos os chakras e solta e sai pelo nosso coronário, expandindo essa energia. Mas ela tem que ser sempre pare a pare com a expansão da consciência no nível psíquico. Aqui eu coloquei um gráfico de expansão de consciência quando a gente fala nas nossas emoções, né? Como é que a gente expande? Então, vocês veem aqui uma consciência constrita, restrita, onde se sofre muito. Então, vemos aí vergonha, culpa, apatia, tristeza e medo. Aqui, nós vamos ver, né, que no sistema... Cadê aqui? Tá. Vamos voltar aqui, porque não é isso que eu quero. Mas nós vamos ver que foi feito um sistema de construir uma forma de escalar a nossa consciência, dando pesos, né, que é um estudo de um psiquiatra feito, através de cinesiologia, que vocês vão ver, que vocês podem estar estudando também, onde cada tipo de sentimento tem um peso, que vai desde a vergonha, que é o peso mais de consciência mais restrita, até 1000, que é a iluminação, né? De 600, que é a paz, de 500, que é a alegria. Então, através de um sistema científico, foi-se dado, então, como é que a expansão dentro das emoções acontece. Então, a pessoa que sente até culpa, tristeza e medo, ela está no nível 100 de consciência, que é um nível ainda de muito sofrimento, de muita dor. A partir daí, ela começa a entrar num nível de desejar coisas melhores, mas de ter muita raiva porque ela quer conseguir aquilo, às vezes de ter orgulho, porque é um próximo passo, né, depois da raiva. Não, eu mereço, eu quero, eu vou conseguir, etc., que é 175. E coragem, que é o 200, que ele chamou de turning point. Turning point quer dizer, para que eu possa começar a expandir a minha consciência, como vocês estão vendo aqui, inclusive nas cores dos chakras, eu preciso ter coragem. Mas que coragem é essa? Né? Essa coragem, ela vem do processo de eu abandonar toda uma restrição de crenças que me fazem estar sempre na raiva, na tristeza e no medo, né? E eu entender que caminhos são esses para eu fazer o turning point, que é muito do que os extraterrestres nos falam, de mudar o seu nível consciencial. Então, a humanidade está
nesse nível já de alcançar a coragem, ou seja, de dar o turning point para a grande expansão de consciência. Então, nós estamos subindo. A coragem está no nível do nosso cardíaco. Então, nós estamos no nível do cardíaco, já passando pelo básico, passando pelo nosso sistema do umbilical, do nosso sistema do plexo solar no estômago, onde tem o poder, que entra aí coragem, orgulho e raiva, né? E estamos agora no coração, que é o momento do turning point, né? De eu abandonar crenças velhas e de começar um novo processo para realmente crescer. Então, quando um contatado tem essa subida do sistema energético pelo próprio contato com os extraterrestres, ele está num processo iniciático de abertura, de expansão, porém, a personalidade dele nas emoções ainda não estão de acordo. E essa incongruência gera muito sofrimento no caso do contato. Então, para nós, se nós quisermos de fato ter contato com civilizações mais avançadas, nós precisaremos expandir a nossa persona, saindo dessa persona egóica e entrando no eu essencial. Que a gente fala, nós perdemos muito esse contato com o eu essencial. Então, quando a gente fala em expansão, muita gente pensa, ai, que lindo, é uma coisa fácil, uma coisa gostosa. Não, gente, tá vendo esses raios e trovões? Isso aqui é expansão de consciência, porque, na verdade, quando os extraterrestres entram na nossa vida, ou quando temos realmente vontade de crescer na nossa consciência, nós temos muitos raios e trovões, causam-se muitas mudanças na nossa vida, não é simples, eu preciso abandonar o velho, eu preciso confirmar e dar aval para coisas, para desapegos de muitas coisas que nos mantêm prisioneiros de uma consciência constrita. Então, não é simples, é bem feroz, mas vale muito a pena, tá? É muito interessante o que a gente alcança quando a gente chega lá. Então, para criar esse novo mundo, como os seres extraterrestres estão nos inspirando, nós precisamos começar com um novo ser, mudando a mim mesma. Fazendo isso, lapidando muito o que eu sou e preenchendo esse vazio que existe dentro de mim. Então, Albert Einstein fala, não conseguimos resolver um problema com base no mesmo raciocínio usado para criá-lo. Então, se eu quiser resolver um problema e trazer uma nova sociedade, eu preciso sair do nível em que eu estou hoje raciocinando. E preciso raciocinar em níveis mais altos para que eu consiga achar soluções mais adequadas, né? Então, essa consciência aí, que é ter ciência de quem eu sou, ciência do que eu sinto, ciência do que está acontecendo no mundo, do que é certo, do que é errado, né? A gente pode perceber que tem diversos graus de consciência. E por isso que a expansão é exigida, para que eu vá alcançando grau a grau essa expansão. Mas, com certeza, ela causa muita reverberação e uma ressaca no meu entorno, por isso que a família não entende você, por isso que você se sente sozinho, por isso que você fala, quero voltar para minha casa, né? Por isso que você sente que está falando e sendo taxado de louco, coisas do gênero, ou exagerado, né? Mas, na verdade, a expansão ela causa uma ampliação muito da percepção de quem você é, de como o outro é, de como o mundo é, né? E a expansão ela é inversamente proporcional ao nível de sofrimento. Então, quanto menos expandido, mais você sofre. Quanto mais expandido, menos você sofre. Porque você compreende o todo. É um Dalai Lama, né? Então, quando você muda, tudo vai mudar. Então, o contato extraterrestre, para mim, chega nesse ponto. Eu mudo, eu consigo mudar a sociedade em torno de mim. Lógico, num processo
lento, respeitando cada um no seu time, mas é isso aí. Só que a expansão de consciência, quando eu falo, você pode expandir, não é que eu tenho que ficar entrando com um monte de coisas em mim, não. Eu já tenho a perfeição dentro de mim, né? E essa perfeição eu só preciso buscar. Então, olha que interessante, eu já tenho. Eu sou divino, eu já sou um ser que tem os códigos, né, de tudo, que tem a resposta de tudo dentro de mim. Acontece que quanto mais restrita a minha consciência, menos eu consigo perceber ou acessar essa informação. Como é ter respostas que eu preciso, né, que só eu sei quais serão essas respostas? Eu vou ter que acessar isso como? Expandindo consciência. A cura, expandindo consciência. É quando eu consigo movimentar recursos muito profundos daquilo que chamamos de vir a ser. Eu chamei aqui de superconsciente, uma ideia de André Luiz muito interessante. Superconsciente, o consciente e o inconsciente. O superconsciente eu me inspiro para saber o que eu vou ser no futuro. Eu já tenho a perfeição em mim, então eu posso buscar isso em mim. E aprender agora, o consciente significa agora, aprender pela vontade, né, e do que é a perfeição que já existe em mim. E tornar isso inconsciente, ou seja, tornar isso um hábito, algo automático, né? E o inconsciente, ele nos carrega pela eternidade afora. Então, o que entrou no inconsciente, eu vou carregar para a próxima encarnação, né? Seja onde for, aqui, ou no chupão, ou num planeta mais evoluído, não sei, mas eu já vou carregar tudo que eu conquistei do meu superconsciente. Então, eu preciso trazer um hábito. Então, eu aprendi que ser honesto é a melhor coisa, ou falar a verdade sempre é a melhor coisa. Então, pelo esforço consciente, eu falo a verdade hoje, mesmo com medo. Amanhã eu falo a verdade de novo, mesmo sofrendo prejuízos, consequências materiais, mas de tanto eu repetir, eu jogo isso para o inconsciente como um hábito. Chegou, virou hábito, na próxima encadernação, seja lá onde for que você estiver, falar a verdade vai ser a coisa mais simples do mundo para você. Isso é expansão de consciência, tá? E o que nos impede de alcançar essa expansão de consciência? Né? Por que a gente demora tanto? Por que eu não consigo chegar lá? Né? Se a gente for estudar, lógico, aqui eu só fiz um gráfico rápido para a gente entender quais são os pensamentos e conceitos que você tem sobre as coisas. A pessoa vira para você, um monte de gente vira para você e fala, olha, você é teimoso, você erra porque você não ouve ninguém. Então, assim, você tem conceitos, tem raciocínio, tipo de pensamento, tem crenças de que você não pode confiar em ninguém, que você é o único que sabe seu caminho, você se apegou a esse tipo de conceito, aí, compromissos, né? Quais os compromissos que você tem? Quais os compromissos que você assumiu aí no seu trabalho, né? Na sua forma de agir com as pessoas, às vezes na surdina, dando de uma desperta, querendo sempre ter vantagem, nunca perdendo, ganhando sempre, passando a perna no outro, ou mentindo, omitindo, deturpando. Não importa, são compromissos que você assume. Assumiu o compromisso? Dançou, né? Por quê? Nós temos uma tendência a estagnar nessa forma de viver, porque ela nos leva para onde achamos que temos que ir. Ela não me dá uma segurança, ela me dá uma base, sabendo que eu sempre sendo assim, eu vou sempre ganhar, então tá tudo bem. Quando a gente tem essa tendência a estagnar para se manter seguro, nós temos medo de perder exatamente essa segurança nos compromissos que nós temos. Por quê? Se a gente perder, a gente vai ficar inseguro. Lembra que eu falei da coragem, que é o turning point? Coragem de abrir mão de certos apegos. Uma pessoa magoada, por exemplo, dizer, olha, aquela pessoa destruiu a minha vida, é uma pessoa apegada. Ela está apegada àquilo que fizeram com ela.
Não, mas foi injusto? Sim, foi injusto. Foi errado? Sim, foi errado. Mas para que se apegar àquilo? Qual é o objetivo real? Então, se você apega a esse pensamento do que fizeram com você, você se mantém seguro achando que o papel de vítima é o melhor. Muito legal eu estar aqui nesse papel de vítima, porque ainda eu não preciso andar, eu vou continuar nesse papel da vítima. Então, eu tenho medo de sair desse processo. Por isso que a mágoa fica sendo retroalimentada. Mas quando eu faço isso e não tenho coragem de abrir mão daquilo, falar, ok, cada um pague o que fez, que isso não é problema meu, isso é problema da pessoa. Eu hoje me liberto, com o perdão, eu me liberto, eu não estou libertando ninguém, estou libertando a mim mesma desse compromisso de tortura e de vitimismo, para que eu possa dar um passo adiante. Porque se eu não tiver a coragem, eu cancelo a minha condição de ir mais além e de ter contato com o meu eu autêntico em essência, aquele vir a ser. Quando eu tenho esse contato com tudo, com o todo, com o meu eu essencial, aí eu consigo ser livre, eu consigo andar. É isso que o perdão faz, ele faz você andar, faz você conseguir se mexer. É quando você tem coragem de enfrentar os próprios medos, ele faz você se mexer, faz você ser mais livre, fazer você parar de rastejar e começar a andar, né? E nessa liberdade, eu não preciso encaixar ninguém na minha verdade, eu não preciso que ninguém se encaixe em mim, eu também não preciso me encaixar na verdade de ninguém. Eu sou dono de mim, eu sou livre. Esse eu essencial é o objetivo da expansão da consciência. Alcançar quem eu sou em essência. E para alcançar, como eu disse, essa consciência não é mágica, também não é plácido, mas é sim, esse soltar, esse desapego não é algo simples, não. Alcançar essa consciência exige muito esforço, também exige muito conhecimento, muito autoconhecimento. Eu preciso saber onde eu estou hoje no meu ego e para que eu possa ir adiante, né? Conhecer meus pontos negativos e positivos, ter autoconsciência de quem eu sou, para onde eu vou, muita responsabilidade. Eu não posso simplesmente me eximir de tudo, mas me sentir responsável por mim e por tudo o que acontece comigo, porque, como eu disse, se eu me manter no papel de acusar os outros, que os outros me prejudicam, eu não vou sair do papel da vítima, e quem não sai do papel da vítima não tem o turning point, né? Então, eu assumo a vida para mim, ela é minha. Não pergunte o que foi que o governo fez com você, pergunte o que é que você pode fazer para resolver esses problemas. Não pergunte o que o outro fez, mas sim o que você pode fazer para resolver sua vida, né? Comandando a sua vida, mas sempre você vai ter que ter desapego. Nós nunca queremos perder nada, né? A gente quer expandir a consciência extremamente apegado ao ódio ou ao medo. Esquece, isso não existe. Ou é uma coisa ou é outra, né? Grandes guias que nós temos para expandir princípios. Eles são os faróis que nos guiam. Então, sempre que você tiver dúvida, procure saber ali a liberdade com responsabilidade. Ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quiser, desde que eu não prejudique o outro, né? E nem me destrua. Então, solidariedade, fraternidade, cooperação. Eu estou num processo de cooperação, então eu estou em expansão de consciência. Eu sou honesto e cada vez mais íntegro, né? Porque a gente vai galgando essa honestidade. Então, eu estou em expansão. Justiça e igualdade. Eu trato todos iguais de maneira absolutamente igual, independente de status, de poder, de conhecimento e etc, etc, etc. Então, eu estou na minha expansão. Responsabilidade
para comigo mesmo? Eu estou sendo responsável comigo ou estou largando na mão dos outros, para os outros cuidarem de mim? Responsabilidade. E respeito ao diferente. Eu respeito quem é diferente, quem pensa e faz de maneira diferente em todos os aspectos, né? Desde que não esteja prejudicando ninguém, como eu falo, né? Sempre eu estou em expansão. Esses são os grandes guias para essa transformação. E aqui aquela escala que eu falei da consciência de David Hawkins sobre força e poder. Nós estamos muito ainda na força. 85% da população mundial ainda está na força, nesses níveis mais baixos de consciência. Eu ajo pelo uso da força e do esforço. Eu quero sempre ganhar e sempre controlar tudo. Egoísta, compete o tempo inteiro, não quer perder, tem apegos. É uma vítima, não assume responsabilidade sobre o que acontece na sua vida. Então, você ainda está no nível de ficar fazendo muita força para viver. É um sofrimento. Já o turning point da coragem nos leva a ter poder e não força. O poder, ele sempre flui com as leis naturais. Ele torna a sua vida mais simples. Sem problemas? Não. Você continua com problemas. Só que ela fica mais simples. Você consegue ver muito além, como se você estivesse no 10º andar, olhando toda a paisagem, e quem está aqui embaixo consegue ver só o térreo ou quando normalmente o subsolo, e está tentando enxergar o que é que tem lá em cima. Então, aqui você tem a vida mais simples, ela está voltada para o todo. Isso que é muito interessante, que o poder e a expansão só acontecem quando eu olho para o todo. Ou seja, eu não consigo ser feliz sozinho. Eu não vou para o céu sozinho. Eu preciso resgatar as pessoas para que elas estejam comigo. Quem está com consciência expandida não consegue trabalhar só para si e para o seu umbigo. Ela trabalha para o todo. Você está trabalhando para o todo? Você está tentando chegar ali no nível de poder. E é isso que a gente entende do poder das leis naturais, como é, por exemplo, o caso da lei da gravidade. Se eu estou contra a lei da gravidade, eu sou que nem Sísifo, que é um mito grego, que eu fico rolando a pedra, morro acima, né? E aí a pedra cai de novo, eu tento rolar a pedra, morro acima. Isso é a força que a gente tenta fazer na tristeza, no medo, na raiva, enfim. E quando a gente tem o turning point, a gente começa a fluir com as leis naturais. A gente não resiste à força. Então, isso nos leva muito adiante. E quem tem poder sempre ganha em relação a quem tem força. Embora a mídia queira nos convencer de que que é a maldade, que é o mal que ganha, não é, gente, não é. O exemplo de Gandhi, num nível de consciência 760, extremamente alto, e o Império Inglês no nível de 175. Sem luta, Gandhi conseguiu vencer. E a gente tem que entender que, então, o poder tem muita força contra o poder tem muito mais condições do que a força nesse caso. Então, aqui, para vocês verem, só um exemplo, no nível educacional da escala da consciência profissional, a gente vê que a pessoa, conforme vai se qualificando, ela também vai se elevando no nível educacional da consciência, doutorado, mestrado e tudo mais. Porém, quando ela faz o grande turning point de 500, aí é um segundo turning point da consciência, do grande, né, turning point, essas pessoas se transformam em líderes inspiradores, como Gandhi, como tantos outros, e tudo que ela faz é para elevar a humanidade. Isso é só para vocês terem uma noção de que quando eu expando de fato a minha consciência, eu não trabalho só para mim, eu trabalho para o todo, para a expansão do todo. E se quisermos entender aí os grandes parâmetros de evolução, integração e amorização. Quanto eu me integro com o tudo, ou quanto eu me separo de tudo. Quanto mais eu me separo das pessoas,
dos movimentos, quanto mais eu me separo da conexão, mais eu estou fora do processo de expansão de consciência. Aqui ele colocou um átomo de oxigênio, quando se une a 2 átomos de hidrogênio, ela gera a água, H2O, né? Ele gera um terceiro elemento. A integração é para isso. Nosso momento atual, integrar tudo o que é diferente, olha lá, diversidade, né? Erguer todo mundo pela igualdade, aceitar toda a diversidade para gerar um terceiro elemento. Eu e o outro geramos um mundo novo. Integração. E amorização, quanto mais eu expando o meu amor, saindo de um amor egóico, possessivo, de controle, mas indo para um amor incondicional, para um amor de eu aceito você exatamente como você e não quero mudar você, então eu estou num processo de expansão de consciência. Mas precisamos vencer a nossa mente se a gente quiser, de fato, achar o eu essencial. O nosso ego divide tudo o que é uno. Então, precisamos encontrar formas de passar além do ego, além dessa forma mental de ficar julgando, definindo, criticando, e o tempo todo vivendo em conflitos malucos, que é o que o ego nos traz, porque está sem condições. A expansão de consciência faz com que o nosso próprio ego expanda, né? Mas como não temos expansão, o nosso ego é restrito, então ele vai trazer muito medo e muita falta de condição. Isso aí, então, é mudar o estado de consciência para eu não ver só aquele pedacinho do bolo, mas que eu consiga ver o todo, né? O bolo inteiro. Então, nós temos uma única realidade, mas cada um vê num estado de consciência diferente. Que estado de consciência você está? Se você olhar sobre essa perspectiva, esse objeto se transforma num círculo, mas se você olhar nessa perspectiva, ele se transforma num quadrado. Agora, se eu olhar daqui de cima, de onde eu estou olhando, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso ver em várias perspectivas, mas eu também posso ver o todo. Isso é expandir consciência, ver o todo e não só um pedacinho do processo. Se eu quiser realmente expandir a minha consciência, eu tenho que ver que nível de realidade eu imponho para a minha vida. Se você é uma pessoa extremamente apegada ao dinheiro ou ao que você tem, né? E você sofre muito quando ameaçam tirar o que você tem, então você está ligado ao impermanente. Se o seu nível de apego é impermanente, você vai ter consciência restrita. Vai ser difícil para você, você vai sofrer muito com tudo que fizerem com você. Se te magoarem, se te roubarem, se passarem a perna em você, é um grande sofrimento. Agora, se você tiver apego ao permanente, que são as leis naturais que eu comentei, que flui do universo, a lei espiritual, a lei da eternidade, a lei da causa e efeito, né, da ação e reação, se eu começar a observar isso, eu me tranquilizo, porque eu estou em leis mais superiores, uma realidade superior. Envolvimento com esperanças e sonhos. Lembra lá das ondas que eu falei, teta? Quanto você ainda sonha, né? Para que a gente construa um mundo novo, gente, a gente precisa sonhar, né? Daí a arte ser tão importante para trazer esse mundo novo, para movimentar essas energias profundas do vir a ser, para que eu possa construir algo bonito, eu tenho que me inspirar no meu eu essencial, me envolver com isso, me envolver com movimentos que tragam essa realidade. Aí a minha realidade muda muito. Vivência de apegos e separatividades do ego. Quanto mais eu me separo do todo, mais eu restringo a minha realidade, né? Quanto mais eu me apego a ter essa vidinha do dia a dia, muito materialista, mais eu me afasto também. E a interconectividade com tudo, desde o reino mineral até o cosmos. Quanto eu me sinto responsável por tudo que eu destruo no planeta, ou pelo meu lixo,
ou pela árvore que eu corto, ou pelo animal que eu mato. E essa interconectividade, quanto eu consigo me envolver com ela, eu posso ver realidades muito diferentes quando eu tenho uma conexão com tudo e com o todo, né? Interessante entender aqui, a minha transcendência com Deus ou com minha essência só vai acontecer se eu tiver uma transcendência com o outro, que eu chamo de horizontal. Porque isso está na própria natureza do ser humano. Nós ainda não entendemos isso, que fora da caridade e fraternidade não há na salvação. Ainda temos dificuldade, porque ainda fazemos guerra. Não só guerra entre países, mas a guerra que você faz com o seu vizinho, a guerra que você faz com o seu marido, com a sua esposa ou com seus filhos. Existe ainda muita dificuldade de entender, muita pobreza, muita miséria, muita dor dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, nós temos tantas condições. O vir a ser é a coisa mais linda quando ele aparece. O animal traz muito essa essência do vir a ser, na sua pureza, na sua ingenuidade, no seu amor desinteressado, né? Ele traz isso, a alegria que eles existem, essa criança pura, ou a bondade de estar entendendo a dificuldade de quem ainda não consegue andar com as próprias pernas, e de eu fazer parte deste processo. Quanto você está trazendo da sua essência para este momento? Veja, a neurociência já diz, nós temos toda a nossa estrutura psíquica pronta para ter essa transcendência horizontal com o outro. Tudo pronto, eu tenho neurônios de espelho, fantástico. No processo que começa a criar o altruísmo, a empatia, eu sinto a sua dor, eu quero, né, te ajudar. O circuito da recompensa, de eu me sentir muito bem quando eu faço bem para os outros. Isso é um circuito dentro de nós que pode ser incentivado. Da caridade, da cooperação, porque está na nossa lei a cooperação, nosso corpo coopera, né? Nossos órgãos e sistemas cooperam para trabalhar para que eu exista aqui. Isso já está intrínseco na minha natureza, na natureza atômica, cooperação. Então, eu já tenho toda a estrutura e todo o recurso possível. E aqui um experimento que freiras, durante a sua oração, ou monges, durante a sua meditação, conseguiram anular uma área específica do cérebro que fica aqui atrás, na parte superior, perdendo a noção da individualidade, onde eu consigo me conectar com tudo e com o todo. Então, veja, nós podemos trabalhar áreas cerebrais e a oração é estar em estado teta. Lembra que eu falei de estado de consciência? A meditação também faz com que eu perca a ilusão da matéria e comece a ver, de fato, como é que nós somos um. Então, aqui, vários paradigmas que nós já quebramos para trazer a nova terra. A religião tendo uma integração, sendo um processo espiritual de religiosidade, contato com multidimensão, múltiplas existências, que nós temos uma passagem rápida aqui na Terra, nesse processo encarnatório, valores do espírito que são eternos e não da materialidade. As crianças diferentes que estão vindo, gente, elas estão em estado de consciência diferente. Não é doença, nós ainda achamos anomalia, uma criança TDA, uma criança hiperativa, não, tem muito ali a se aprender daquilo. Uma criança, por exemplo, TDA, ela está mais em ondas alfa e em ondas teta. Lembra que eu falei de estados de consciência? Cara, por que será que elas estão vindo com isso? Por que será que elas estão ali? Elas estão no nível do sonho, no nível da criatividade. Por quê? Porque o mundo tem que ser criado coisa nova. Então, a gente às vezes vê como doença só porque a gente não entende, mas na verdade isso são estados diferenciados de consciência. Sair da dualidade da sexualidade, né, que a moçada está trazendo aí, ter propósito de vida,
trabalhar em locais que realmente se responsabilizam pela sociedade, que não tem só o lucro como ponto final. As fronteiras dos países começam a se diminuir, a coragem para fazer o certo, mesmo que ninguém faça, culpa e castigo começam a ser desnecessários, não precisamos sofrer para crescer, pode ser mais simples. E alguns sinais aí, que já deu minha hora, mas alguns sinais da gente ir compreendendo se eu estou ou não avançando, né, na minha consciência. Quando eu quero escapar de um modelo social, conhecer uma vida plena, uma vida que dê sentido. A gente percebe que algo muda dentro de nós. A gente começa a se encher de alegria. Isso é o momento em que nós estamos despertando a nossa consciência. Perceber que certos hábitos nossos já não são mais bons e que eu tenho que mudá-los. A minha intuição aumenta, minha vontade de se conectar comigo fica muito maior. As frustrações são mais raras, porque eu não tenho aquelas expectativas imensas de que o outro é responsável pela minha felicidade. Eu já sei que eu sou o responsável, então eu não me frustro quando as pessoas não me dão o que eu imagino. E vão diminuindo, então, a frequência de frustrações, a gente já não se incomoda tanto. A gente também atrai pessoas bem mais amorosas na nossa vida, bem mais leais. Então, tem gente que quer aquele casamento perfeito e maravilhoso, mas ela mesma não muda em nada. Então, a pessoa primeiro precisa ser alguma coisa diferente para ela encontrar uma pessoa legal na vida dela. Perdoa com muito mais facilidade, porque compreende que cada um tem o seu nível, não quer se prender àquilo que eu falei, se apegar àquilo que fazem. Tem mais cuidado com a sua saúde, se torna muito alinhado com o momento presente, então não quer fugir pela ansiedade, não quer viver na depressão olhando para o passado, mas quer olhar para o agora, sendo muito grato por tudo que tem, se alegrando com tudo, dos pequenos detalhes da vida. Entende que não estamos numa competição, então ela compete muito menos, ela não compara, porque a comparação também é desnecessária, não tem julgamentos, tem muito mais compaixão, vive mais em prol do outro, não se defende impondo razões, mas entende quem o faz, né? Não quer julgar, não quer ficar defendendo sua verdade e procura companhias e programas que têm mais a ver com o seu nível atual. Então, olha só, as sufragistas, movimentos de mulheres que foram levantando as mulheres na sociedade em pé de igualdade, porque é momento de levantar a minoria, Chico com o seu grande amor, Irmã Dulce, Madre Teresa, os grandes inspiradores, Gandhi, Martin Luther King, trazendo aí a força da raça negra, trazendo em pé de igualdade. Agora é momento de erguer minorias e integrar todo esse processo extraterrestre desse contato na nossa realidade, expandindo a nossa consciência e dando um sentido e um propósito maior, nos movendo em direção ao amor, porque com certeza esse é o único e o caminho mais seguro para a expansão da consciência. Através do amor, eu saio de mim e vou ao encontro do outro, nessa transcendência horizontal, que nos leva tanto a Deus, que é essa transcendência vertical, também nos leva à essência divina que temos em nós. E com certeza nos leva, sim, para esse contato com os seres multidimensionais da nossa essência divina. Isso aqui, para mim, né, é o importante num contato extraterrestre. Então, agora, eu vou fazer só uma vivência rápida, se vocês me permitirem, pode ser, meninos? Pode sim. Para que a gente possa alcançar na prática um nível de consciência um pouco mais expandido, tentar um estado de consciência mais expandido e aprender como é que a sua mente funciona quando você está neste nível, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vocês têm uma musiquinha de fundo, não? Quer que eu coloque? Pode colocar, por gentileza. Vou colocar.
Para que a gente possa fazer esse momento. Quer ganhar dinheiro aqui no TikTok? Não, não quero ganhar dinheiro no TikTok. Então, vamos lá. Então, relaxem, respirem profundamente. A respiração te leva para dentro. Esse é o caminho de trabalhar um pouco a expansão da consciência. Esse caminho te leva para dentro através da inspiração. Inspire tranquilidade, expire as preocupações, os anseios, e vá acalmando o seu corpo dos seus pés, observando as suas pernas e relaxando, observando o seu quadril, observando o seu abdômen, vá relaxando o abdômen. Mantenha a sua coluna numa posição que não doa, que não exija de você nada, mas que você possa se manter tranquilo. Relaxe os seus braços. Comece a observar seu tórax. Observe suas costas e vá relaxando suas costas, seus ombros. Fique confortável, sentado, relaxando o pescoço, todo o couro cabeludo e venha para a sua face, relaxando testa, olhos, bochecha, lábios e maxilar. Sinta que seu corpo entra num estado de tranquilidade e serenidade. Para que a gente possa despreocupar-se do físico e começar a prestar atenção nos pensamentos e sentimentos. Se cada pensamento que entrar, você for parar nele, você foge do assunto, do objetivo, então simplesmente mande esse pensamento, dá uma passeadinha generosamente, fala, ok, meu amigo, não vou me fixar em você. Todo pensamento que entrar, mande generosamente e ele se tranquilizar neste momento. Observe seus sentimentos agora e comece a relaxar em relação aos medos, às tristezas e entre em contato com a maravilha da respiração. Seu corpo começa observando esse relaxamento, ele começa a se tranquilizar. Sua mente também, suas emoções também. Respire fundo e deixe com que a energia do planeta Terra entre pela sola dos seus pés e vá preenchendo suas pernas, abdômen, costas, tórax, braços, pescoço, crânio, toda a sua cabeça, a sua face. E vai enchendo de energia todos os seus átomos. Ao mesmo tempo, através do seu coronário acima da sua cabeça, diretamente vinda do sol, uma luz dourada penetra e faz o mesmo percurso agora da cabeça aos pés. Cabeça, tronco, membros, pés. E você se sente totalmente energizado pelo céu e pela terra. Esse estado de relaxamento já pode estar te levando ao estado alfa, onde você fica sereno e receptivo, entrando num processo criativo. Processo de criação implica deixar a sua imaginação totalmente à vontade, sendo induzida inicialmente por mim. A sua imaginação segue a minha indução, para que possa caminhar para um nível de criação pessoal. Na imaginação, eu quero que vocês se coloquem no meio de uma floresta.
Diante de vocês existe uma árvore gigante, majestosa, de mais de 100 anos. Aquela que você não consegue abraçar com os seus braços, de tão gigante que é. Quero que você abrace essa árvore. Sinta a temperatura mais fresquinha que ela tem por estar na sombra de sua copa, cheia de flores e de folhas. As flores estão numa cor de rosa, muito suave, uma cor de rosa bebê. Use a sua imaginação. E com a energia que você sente agora em seu corpo, comece a sentir a energia dessa árvore. Faça com que suas moléculas e seus átomos comecem a se fundir nos átomos dessa árvore. E você vai se fundindo e entrando dentro dessa árvore. Você sente o frescor da seiva que tem dentro do tronco. Suas moléculas e seus átomos estão totalmente fundidos ao da árvore. E você se sente um com ela. Não só se sente um, mas começa a se alimentar da própria seiva que essa árvore te fornece. Vinda diretamente do solo, de todas as milhares de raízes expandidas em metros e metros para o fundo da terra. Essa mesma seiva começa a alimentar os seus pés, porque você é um com a árvore. E essa seiva passa por todo o seu corpo, pela sua coluna vertebral, alimentando de todas as propriedades das quais você precisa neste instante, para deixar seu corpo saudável. Você sente um frescor, você sente que vai limpando órgãos, sistemas, corrente sanguínea, pressão arterial. Sente que seu peito se expande em unidade. Sinta seu corpo recebendo toda essa energia que passa através de você e segue para a árvore. E expandindo mais a sua imaginação, você começa a ver toda a energia que flui em luz neon, multicoloridas. E esses filetes de energia multicoloridas brilham. E você vê tudo isso sendo fluido em você. Essa energia passando através do seu corpo, sendo a própria árvore, generosamente te alimentando, te curando. Nesse instante, perceba como o medo vai embora, como a preocupação some. Como é bom se sentir um com o todo. Perceba como você enxerga todas as energias fluindo da terra até o céu, em finas luzes neon. Perceba como sua mente está em suspensão, receptiva, criativa, imaginativa.
Aceite esse estado como um estado de bem-estar. E comece a abrir seus olhos vagarosamente. E se mantenha nesse estado de bem-estar. Você não precisa estar dormindo para estar num estado de bem-estar. Você precisa se conectar com a sua essência divina, com a essência do todo. E se manter o máximo que você conseguir no estado de conexão. E agora então, já mais preparados num estado de consciência mais expandido, sereno, sem medo, vamos responder as perguntas. Muito bem. Depois desse momento, né? Desses momentos, né? Desses momentos maravilhosos. Opa! Vamos aqui para algumas perguntas, né? Anda! Margareth, tem uma pergunta que diz assim: por que mesmo sabendo o que devemos fazer, ainda não fazemos? Eu achei bem interessante essa pergunta. Porque existe uma diferença muito grande entre o consciente e o vir a ser. Lembra que eu mostrei do vir a ser? Então, nós temos já a essência, todo o código já da consciência existe dentro de nós. Só que o nosso consciente ego, esse eu egóico, nos impede de acessar esse vir a ser. Como eu falei, se eu conseguir estados de consciência, se você ainda fez exercício e se mantém nesse estado de consciência, você conseguiu ultrapassar o ego, por exemplo. Por quê? Porque você está sem medo, sem ansiedade, você está tranquilo, você está unido com aquela linda árvore que te alimenta e te sustenta. Então, nós temos a necessidade de sentir, não isolados, mas juntos, abraçados, né? Unidos, e isso traz segurança, isso traz paz. Então, se você se manter nesse estado de consciência, de conexão, você consegue passar para além do ego. E aí, então, você não sente esse limite de que eu deveria fazer, mas não consigo, né? Você começa a ter coragem, começa a ter mais tranquilidade, seu medo começa a sumir, e aí você assume determinadas coisas. Por exemplo, eu sei que é feio mentir, mas eu minto, né? Esse estado de consciência aqui vai te trazer essa coragem e essa condição de você passar por cima desse medo e de enfrentar as consequências, de assumir responsabilidades, né? Que é tudo aquilo que eu comentei. Interessante. Tem uma outra pergunta, eu acredito que foi provocado por conta da sua apresentação das ondas cerebrais, né? Qual a onda cerebral no momento de um contato ou de uma abdução? Assim? Aquilo que eu falei, normalmente abduzidos, segundo as pesquisas da Gilda, estão em ondas gama, que é aquela onda mais alta que existe. Mas normalmente a gente começa no sono, no sonho, como eu disse, a gente vai baixando, e aí no contato, normalmente, quando ele realmente está acontecendo, ondas gama. Mas, entendam, a gente não sustenta ondas gama por muito tempo. Por muito tempo. Uhum. E aqui as pessoas estão perguntando, Margareth, existe algum exercício prático, né, para conseguir fazer uma projeção astral de forma consciente? Wagner é um cara fantástico, que ele dá cursos de projeção astral, lúcida. Eu fiz projeção astral, gente, olha, 30 anos atrás, estou ficando velha. Eu já fiz, você vê que já na época eu já tinha minha cabecinha assim meia, né? Eu já corri para fazer o curso de projeção astral. Então, procure mesmo pessoas de sua confiança. Eu acho o Wagner fantástico, que você possa treinar essa projeção consciente.
E uma última pergunta aqui, Margarete. Como ajudar as pessoas, né, que estão despertando e nos manter nesse despertar? Então, assim, além de se manter, ajudar também o outro, né? Não impondo. O que eu mais vejo de grande erro é você impor a sua evolução à evolução do outro, no seu ritmo. Não faça isso, porque a pessoa tem mania de ficar dando conselho, de ficar falando, olha, mas eu acho, eu fiz isso, eu fiz aquilo e deu certo, e você está errado, e você deveria não sei o quê, não sei o quê. Nada disso. Como eu disse, você aceita o outro como o outro é. Isso é expansão de consciência. Quando eu quero mudar o outro, eu não estou expandindo, eu estou impondo. Então, ainda estou no controle. Quem expande não quer controle, não tem controle. Então, ajude apenas aqueles que te buscarem, que você sente que quer a sua ajuda. Aí você vai lá e fala, ok, você está pedindo ajuda? Então tá, então eu vou te ajudar, né? Naquilo. E assim como que é, desde o nível de eu dou um arroz para você comer e não morrer de fome, né? Até o nível mais elevado de buscar saídas e respostas para muitas crises existenciais. Então, está no nível material, psíquico e espiritual também essa ajuda, né? Gente, uma pessoa que está morrendo de fome, eu vou ajudar com o pão, né? E vou, se ela permitir, dar um grauzinho a mais, né? Dando uma condição dela aprender a resolver a vida dela. Então, é sempre com essa amorosidade. Margarete, queremos, né, agradecer a sua participação e, segundo um dos mentores do Águas de Aruanda, Pai Damião, ele se refere a Margarete como rouxinol das estrelas. Ah, fala com aquele rouxinol. Então teremos o rouxinol também, né, das estrelas. Ele é muito fofo. Esses estão expandidos, né, Ti? E aí, assim, ainda teremos também muita coisa, né? Um grande beijo, gratidão, né? Falar gratidão é algo muito, assim, óbvio, né, para vocês, mas, assim, vocês, assim, realmente são muito importantes, né? Você, Mônica, né? E toda a egrégora da Casa do Consolador, né? Porque existe toda uma equipe, né, de médiums, uma egrégora aí, né, espiritual, que, assim, está aqui conosco sempre. Eu tenho certeza, eu sinto, eu percebo essa grande conexão de unicidade. E eu que agradeço muito poder estar com vocês. Como a gente disse, né? Eu sempre tive pedidos na vida, e o meu pedido era: eu quero expandir a minha consciência e quero estar do lado de pessoas que queiram a mesma coisa. E eu sei que vocês dois com certeza fazem parte do mesmo processo, e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse caminho com vocês, com a Mônica, com todos vocês que estão assistindo, que eu sei que a gente compartilha da mesma vontade. Então, estou aqui para todos, né, que quiserem, que tiverem dúvidas neste processo. E a vocês dois em especial pelo grande projeto e pela grande pessoa que vocês são. Admiro imensamente. Muito obrigada. Beijo grande, viu? Fiquem com Deus. Gratidão. Tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau, Um gente. beijo. Tchau.